Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, que para sempre sejam louvados e amados. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para o nosso Evangelho do dia. Com muita alegria, trazer a palavra de Deus que nos liberta, purifica, restaura as nossas vidas. Possamos estar sempre em contato com a Santa Palavra de Deus. E o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 18, versículos 21, 19 e 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E para nossa reflexão, aqui começa com a pergunta central: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar. Até 7 vezes? Talvez ele imaginasse estar sendo muito generoso, mas Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto é sempre. Jesus não está propondo uma contagem, como se devêssemos perdoar exatamente 490 vezes. Ele está ensinando que o perdão cristão não pode ficar preso a cálculos, condições ou vinganças. O discípulo não perdoa porque o outro merece, mas porque reconhece o quanto ele próprio vive da misericórdia de Deus. A parábola mostra um homem que devia uma quantia enorme e teve sua dívida perdoada pelo rei. Porém, logo depois, ele se recusa a perdoar uma dívida pequena de seu companheiro. A grande contradição está aí. Queremos receber misericórdia, mas muitas vezes temos dificuldades de oferecê-la.
Perdoar não significa dizer que o mal foi pequeno, nem permitir que alguém continue nos ferindo. Também não significa abandonar a justiça ou ignorar a necessidade de limites. Perdoar é deixar de alimentar o desejo de vingança e entregar a Deus aquilo que sozinho talvez não conseguimos resolver. É escolher não permitir que a ofensa continue governando o coração. Às vezes o perdão é um caminho lento. Podemos dizer: Senhor, eu ainda estou ferido, mas desejo aprender a perdoar. Cura em mim o que a mágoa destruiu. O Evangelho também nos convida a olhar para as nossas próprias faltas, antes de exigir do outro uma mudança. Somos chamados a reconhecer que também precisamos de paciência, compreensão e misericórdia. Quem sabe perdoado por Deus, torna-se mais capazes de perdoar. Alguns pontos para nós hoje vivermos. Recorde uma situação que ainda provoca mágoa em você. Apresente essa pessoa e essa dor a Jesus com sinceridade. Diga lentamente: Jesus, eu não consigo perdoar sozinho. Dá-me a graça de começar. Peça também perdão pelas vezes em que você feriu alguém. Se for possível e prudente, dê um pequeno passo de reconciliação, uma oração, uma mensagem, uma conversa ou simplesmente uma decisão de não revidar. Possamos pegar esses tópicos, essas propostas e pormos em prática no nosso dia a dia. Muito importante a reflexão para isso nos ajudar, né? Perdoar sempre, perdoar a todo tempo. Não guardar mágoa, não guardar rancor, mas sim perdoar. Oremos. Senhor Jesus, Tu conheces as feridas que carrego e sabes como é difícil perdoar. Lembra-me todos os dias da misericórdia que recebo de Ti. Liberta o meu coração da vingança, do ressentimento e do desejo de cobrar. Dá-me sabedoria para perdoar sem abandonar a verdade. Coragem para estabelecer limites quando necessário. E humildade para reconhecer também os meus erros. Que eu não seja apenas alguém que pede misericórdia, mas também alguém que sabe oferecê-la. Amém. Para encerrarmos o nosso momento do Evangelho do dia, uma mensagem central. Quem experimenta profundamente o perdão de Deus aprende, pouco a pouco, a transformar a própria dor em misericórdia. Amém. Ficamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, com o nosso momento do Evangelho de hoje aqui. Então espero que você compartilhe, comente, deixe seu comentário, tá bom? É muito importante para as pessoas receberem o conteúdo do Evangelho, é a palavra de Deus. Independentemente de quem está passando, ela é o mais importante, a palavra de Deus. Então, o Evangelho do dia está aí para nos ajudar, nos purificar, nos trazer paz, trazer compaixão para com os outros e não julgar e não blasfemar contra as pessoas, mas assim abrir o coração para também pedir perdão e receber perdão. Estamos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria.